Salve, salve nação, saudações rubro-negras, começando mais um vídeo para vocês. Estou trazendo para vocês aqui um corte do fechamento Sport TV pós-jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. 2 Flamengo, 4 Bayern, o resto você já sabe, a história toda você já sabe. O que aconteceu os primeiros 9 minutos aí do primeiro tempo foi uma coisa de doido. Flamengo apagado, demorou 10 minutos para entrar no jogo. E quando resolveu entrar, infelizmente já era tarde. Se considerem inscrever no canal, deixar um comentário, dessa forma vocês vão estar ajudando muito o nosso crescimento, a nossa caminhada aqui no YouTube. Dito isso, bora para um vídeo sem enrolação, vamos ver o que a imprensa tem a dizer do Flamengo. Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos. Felipe Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, o time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar, como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser um melhor time ou não. Eu vou devolver pro Losetti, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losetti, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles, estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo e todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti, devolvo para você porque você estava falando sobre os erros. É uma frase famosa para falar, né? É economia, estúpido, para ser mais preciso. Vou devolver para você, Losetti, porque você estava falando do erro zero e de como o Bayern, na sua opinião, proporcionou também esses erros ao Flamengo. Devolvo a você, Losetti, porque a palavra estava contigo, meu caro. Fala, Rizek, muito obrigado. Eu concordo basicamente com toda a visão do Felipe, toda a leitura do Felipe sobre o jogo. Já vinha falando aqui sobre como o Bayern te força a errar de várias maneiras. Me pareceu muito clara a estratégia do Flamengo para encarar os duelos individuais. E aí acho que o Flamengo perdeu alguns duelos, principalmente naquela primeira parte do jogo, perdeu muitos duelos. O encaixe do Bayern era exatamente esse que o Felipe falou, o Stanisic, lateral esquerdo, que vinha jogando na zaga, jogou toda a fase de grupos na zaga, o Kompany hoje colocou ele como lateral para encaixar no Wesley. Para mim ficou claro que a missão dessa troca foi: eu tenho que ter um jogador que precise marcar o lateral direito do Flamengo individualmente, e o Stanisic, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. O melhor para mim foi o Kane, porque é um gênio da posição, mas o Stanisic jogou demais e anulou. Foi como eu disse até no vídeo passado, foi um jogo de 0 erros, 0. Felipe Luiz, em uma das entrevistas que ele deu, ele até comentou que um jogo desse patamar, um jogo desse nível, iria ganhar a equipe que estivesse mais concentrada, mais ligada, melhor no jogo em si. E foi justamente o que aconteceu, porque ganhou a equipe que menos errou, entendeu? E um jogo
desse nível, do jeito que foi, é um jogo que a equipe que errar pode ser fatal. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo teve aí 3 erros, vamos botar como 3 erros, e foram 3 erros que ocasionou em gol. Foram 3 erros que o Bayern soube aproveitar e converteu em gol. Então não tem o que inventar ou ficar de mimimi. Ganhou quem soube aproveitar. E o Bayern, é igual até o Felipe mesmo falou ontem, é saber reconhecer, não é vergonha você assumir e reconhecer que a equipe do Bayern está muito acima do Flamengo. É uma equipe de um patamar acima. Conseguimos jogar, o Flamengo jogou muito bem. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns à equipe do Flamengo. Jogou muito bem, só que os erros foi fatal. Não tenho o que conversar sobre isso. Wesley, então, eu acho que o Flamengo cumpriu a sua missão, a missão que ele vem construindo. Ele poderia ter jogado de outra forma? Poderia. Ele fez com que seus jogadores trocassem muito de posição, justamente para tentar gerar desorganização nessas marcações individuais. Então, Luiz Araújo, pega o cara que te marca, traz ele para dentro. Plata, pega o cara que te marca, leva ele para fora. Tente gerar algum caos. O Bayern respondeu bem no começo, depois o Flamengo teve um bom momento no jogo e acho que a forma como respondeu ao 0-2 foi positiva. Entendo que o Flamengo fez um bom jogo, foi um bom jogo no geral, aliás, um dos melhores que eu vi nessa Copa do Mundo em termos de ação, reação, estratégia, enfrentamento, e acho que as explicações do resultado são claríssimas. A gente tem que ficar procurando nada dentro da gaveta. Exato. Tá tudo Exato. fora. Ganhou o time melhor, ganhou o time com mais orçamento, ganhou o time mais bem preparado e acostumado a enfrentar esse tipo de partida que o Flamengo tem raríssimas oportunidades. Agora, talvez daqui a 4 anos apenas ele vá jogar contra um Bayern de Munique. Tem os intercontinentais pela frente, o Flamengo é sempre um favorito na Libertadores, o Bayern é sempre um favorito na Champions League, mas acho que as explicações são muito claras sobre o que aconteceu e estão dentro do que a gente previa antes da partida. Sobis, Exatamente. quando a gente ouve o Felipe Luiz falando sobre a estratégia que ele usou, ou ele tentou usar durante o jogo, que o Felipe Luiz é um estudioso do futebol, então ele tem uma mentalidade muito mais lá da Europa do que daqui do futebol brasileiro, e me arrisco dizer que daqui a pouco tempo ele deve, de repente, estar dirigindo algum time na Europa, por todo Deixa o ele contexto, né, quietinho. do Felipe. Pelo amor de Deus, Denilson, deixa o Felipe Luiz quietinho no Flamengo. Mexe com ele agora não. Tem muita coisa para rolar ainda, tem muito campeonato para a gente ganhar. Deixa ele. Como ele disse, Felipe Luiz é um treinador novo no mercado, mas é um cara que já se mostrou com um QI, uma inteligência muito acima. Realmente, o que o Denilson falou aqui agora. O Felipe Luiz demonstra ser um técnico com mentalidade de futebol da Europa, não futebol aqui do Brasil, como a gente já viu e vê há tantos anos. E vai se destacar, com certeza. Dele partir para gerenciar um time europeu, isso eu tenho para mim, opinião minha, é fato. Isso vai acontecer. Não vai demorar. Mas, quanto mais tardar, melhor é para a gente, para a nossa equipe, para o nosso time, que é o Flamengo. Felipe Luiz, como um estudioso do futebol, ele falou ali, cara, se a gente tentava sair por dentro, eles tinham uma estratégia para matar essa saída por dentro. Se a gente tentasse uma bola longa, eles também teriam uma situação para cortar essa bola longa. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo. Boa noite, Rizek, Felipe, amigos aqui. A única coisa que eu botaria em pauta é, a partir do momento que tu tomou o primeiro gol de um gol contra, né? Paciência. Mas o segundo gol, você já perde uma bola na frente da área, tu já muda, né? Já muda um pouquinho da forma de sair. E o Flamengo tomou os 3 gols saindo do mesmo jeito na frente da área. Isso é meio que um erro meio que básico no futebol, né? Joga por fora, até organizar, queira ou não, por estar calor, a questão da parada técnica, ela conta muito como um tempo. Organiza, para de sair por dentro, joga a bola lá nas costas, parou e dá uma organizada. E depois que começou a jogar, melhorou, mas sempre voltou nesses erros, que é perder a bola na frente da área. Isso aí é crucial no futebol de hoje. Ô Rizek, dá para falar, Felipe Melo também, dá para falar, se a gente fizer o recorte do jogo e tentar agora rapidamente eliminar os erros do Flamengo, que na consequência aconteceram os gols do Bayern,
O Flamengo foi um time competitivo. Essa distância que a gente fala de qualidade técnica de europeu para o brasileiro, se a gente eliminar esses erros que originaram os gols do Bayern, o Flamengo chegou próximo de ser competitivo contra o Bayern? O Flamengo, ao meu ponto de vista, sim, chegou próximo. O Flamengo competiu. Por isso que o Flamengo teve vivo o jogo todo. Porque o Flamengo competiu. Os erros realmente foram cruciais. Eu concordo muito com o Rafa quando ele fala que tinha que ter feito essa leitura de jogo no momento, sabe? Tomamos um gol já rápido no início, vamos sair jogando depois para tomar o segundo gol, o terceiro, o quarto. Mas eu concordo e eu penso que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Realmente, acho que isso aconteceu. E, Dena, Com também certeza, achei que a sem leitura do dúvida. Felipe foi precisa, né? Chelsea e Bayern são times de prateleiras diferentes, né? O Chelsea não jogou a última Liga dos Campeões, inclusive, terminou em quarto nessa edição da Premier League, vai jogar a próxima, mas para mim claramente são times diferentes, né? Hoje era um degrau muito alto e eu acho que esse formato de competição, Dena, até respondendo a sua pergunta de ser competitivo, eu acho que assim, traz a realidade, se é que alguém duvidava, sobre como fica ainda mais difícil algo que já estava quase impossível, que era um time sul-americano conquistar o Mundial, né? Porque no outro formato do Intercontinental, se você consegue ganhar um jogo de um europeu, como o Botafogo fez com o PSG, por exemplo. Pô, um jogo, você conseguiu. Acontece. Eu acho que se o Flamengo jogar umas 10, 12 vezes com o Bayern, talvez consiga ganhar um jogo. Tô chutando, né? Porque eles não jogam 10, 12 vezes. Eu acho que talvez consiga num dia em que o Bayern não esteja tão bem, num dia que o Flamengo se aproxime. O Lozé tem razão, não existe erro zero. Mas num dia que o Flamengo se aproxime do erro zero, num dia em que o Rossi consiga fazer milagres. Um jogo, dá pra sonhar. Agora, esse formato, você tem que escalar muitas montanhas, né? Teria que passar hoje pelo Bayern, depois pelo PSG, depois pelo Real Madrid. Cansa só de pensar o desafio para um time sul-americano, né, Dena? Eu devolvo para você. Você está fazendo muita pergunta, agora eu que faço para você, Denil. Você acha que o Flamengo competiu, Dena? Eu acho que sim. O Flamengo competiu. A gente estava comentando aqui durante o jogo essa falta de leitura e de entendimento do jogo. Estava falando com o Rafinha aqui, que eu estava acompanhando. O Rafinha, em alguns momentos durante a transmissão do jogo, ele falou que o Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais essa saída, né, Rafinha, pelos lados do campo para tentar desafogar um pouco o time. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, até por causa da atitude do Bayern. Ela era muito forte nesse começo, né? O Flamengo ele foi finalizar, eu acho que uns 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, quando teve a finalização do Luiz Araújo, que para mim, apesar da derrota, mas eu nunca fui comentarista só de resultado, e eu até falei que o Luiz Araújo foi um dos caras que mais se doou dentro do campo hoje, mais ligado, né? Mais enérgico dentro do campo. Faltou um pouquinho disso do Flamengo nesse início de jogo, principalmente depois do gol, de ter essa válvula de escape pelos lados do campo? Com certeza, Dina. Como o Felipe Melo falou agora, o Felipe falou que a defesa do Bayern estava no campo de ataque, né? No campo de defesa do Flamengo, a defesa. Estava no meio campo. Mas isso é treinado, Dina. Isso é treinado para eles botarem essa bola longa, porque tem um goleiro que... Por que tudo te induz ao erro? Porque tem um goleiro que é treinado para isso. Para ficar na sobra, para receber essa bola. Então, como o Felipe falou, é pressionado aqui, é pressionado ali. Então, se baixa o lateral, bola longa, eles ganham na segunda bola, ganham na primeira bola. Eu acho que aquele erro do segundo gol, acho que é do segundo... Do Pulgar? Que o Arrascaeta toma pressão? Não, que o do Arrascaeta toma pressão, aquele é claro, o Luiz Araújo. Aquele não, assim, não é sair jogando pro meio. O Luiz Araújo foi fazer uma cobertura, ajudar na defesa e acabou com a perna direita, botando a bola no meio campo. Agora, o segundo gol, sim, que ali é uma defesa de desenho claríssimo. O Pamecano vai em cima dele, nem olha para trás, que tinha o Plata com o Tá e o Stanisic atrás. Aí sim, que era do... Isso é uma jogada treinada dele? Com certeza. É pressão, porque se o Pulgar, vendo que tá todo mundo atrás dele, ele bota a bola para frente, para correr, para postar a corrida, fazer eles correndo para trás, o time sai de trás. Então aí esse é o problema. Mas é tudo treinado. Esse é o terceiro gol, Rafinha, que a gente está falando, ó. Aí tem algumas coisas que dá para analisar, né? Óbvio que é aqueles comentários que já aconteceu, então fica mais fácil da gente analisar. Porque, olha, primeiro que a liberdade, né? Na entrada da área do Flamengo ali. O que o Flamengo poderia ter feito ali? Diminuído um pouquinho mais rápido? Isso aí é claro que não foi sair jogando. O Zarou foi tirar a bola dali do perigo. Muito diferente do segundo gol. Exatamente. Ali eu acho que, claro, tá definindo, tá correndo para lá, cansa também, Dena. Mas ali um Jorginho e o Pulgar, vendo que o passe já foi no pé do Goretzka, muita gente na frente da bola, diminui um pouquinho, pelo menos para atrapalhar o chute dele. E é um cara pegar bem na bola. Com o Rossi, com muita gente na frente, claro que dificulta. Tentou adivinhar o Rossi? Eu acho que ele dá uma olhadinha e depois ele dá um passo. Porque exatamente isso que aconteceu.
que o Rafinha falou, ficou muita gente na frente dele, ele tem que tentar ver. Ó. Aí, Rafa, pode continuar falando, Rafa, a gente tá nível, analisando... E nesse nível de atleta, de jogador, olha só, é muita gente dentro da área. São O Luiz 8 Araújo jogadores. foi desesperado, tipo, ele é um atacante dentro da área, tentando tirar a bola com a perna direita. Ele fez metade do papel bom. Claro, o corte foi no pé, o cara... E é impressionante, né, que europeu é impressionante o domínio deles, né? Os caras resolvem, a ocupação de em espaço 2 deles... toques, os caras resolvem a parada. Mas o Pulgar para muito antes, né? Ele para na meia-lua, ele pode dar mais uns passos à frente. Pressionar, Ele exato. pode tirar mais o espaço do Goretzka. E aí é o seguinte também, o Rossi não viu a bola, então se posiciona de modo que você possa ver. Aí, pra mim, o goleiro não competiu no lance. Porque ele teve espaço e tempo para. Ele teve Sabe tempo. o que eu pra acho se ali, posicionar. Losete? Quando o Goretzka ele domina a bola e o gesto corporal dele é de chapar do lado esquerdo do Rossi. Tanto é que ele dá o passe pro lado esquerdo dele e ele acaba sendo surpreendido. Ele pode ter enganado ali, mudado o movimento, mas eu digo, pra mim, o Luiz Araújo é o mais inocente nesse lance. Ele afasta, ele faz o que dá para um atacante que está ajudando. Depois o volante não tira o espaço e o goleiro fica parado, assim, sabe? Acho que tem muito diferente do segundo gol, onde tem um passe intencional do Luiz Araújo para o Arrascaeta e a perseguição do Pamecano até a intermediária ofensiva, que é o encaixe de marcação o campo todo que o Bayern estava fazendo no comecinho. E o Bayern e o time alemão, e a gente já sentiu isso há 11 anos atrás, se eles sentem um cheirinho de sangue, eles vão morder. Eles viram que o Flamengo estava abalado naquele começo, então é a hora de jantar. Foi o que o Pamecano fez com o Arrascaeta e a bola caiu no pé desse gênio. Felipe Melo, esse segundo gol, você que foi um especialista na posição, primeiro volante, já mais para a reta final da tua carreira como um zagueiro, você tinha uma saída de bola perfeita, que era esse lançamento. Muitas vezes o time sendo pressionado, você tinha esse lançamento de 50, 60 metros. O Pulgar tinha essa possibilidade, porque o Pulgar ele toca essa bola de costa para o Arrascaeta. Eu acho que é muito mais um erro do Pulgar nessa leitura do que propriamente do Arrascaeta, não, Melo? Existe uma coisa assim que eu vou usar muito quando estar treinador, possamos dizer assim, que é mudar a pressão de lado. Sabe, o Bayern começou o jogo fazendo uma pressão absurda em cima do Flamengo. O Flamengo tinha que mudar a pressão de lado. Uma bola longa resolve isso. Vamos meter uma bola longa lá nas costas do zagueiro, vamos fazer o Neuer sair jogando e vamos fazer a pressão a gente. Eu acho sim que ele poderia fazer melhor daquilo que fez. Provavelmente, se é o Jorginho, não teria esse erro. Porque o Jorginho já é um cara habituado a verticalizar jogadas, a meter bola longa de primeira, ou de repente, se está de costas para a bola, de repente jogar para um companheiro que está de frente para meter uma bola longa. Então, sim, penso que foi muito mais culpa, nesse caso, do próprio Pulgar, do que propriamente de outros atletas. Ô, Dena, eu queria apimentar um debate sobre alguns clichês que a gente gosta de debater assim, sobre atletas que atuam no Brasil, né? Primeiro, assim, sobre o Neuer. O rubro-negro gosta de dizer que todo goleiro, quando enfrenta, vira Neuer. Hoje ele viu o Neuer, né? Pô, que sacanagem o Neuer jogando, né, cara? Que ele fez o Luiz A Araújo. defesa, como ele joga de líbero, né? Pô, que prazer ver o Neuer jogar do estádio. A outra, cara, das escolhas do Felipe quando enfrentou clubes europeus, Dena. Contra o Chelsea, por exemplo, ele barrou o Léo Ortiz, colocou o Danilo, porque o Danilo era o mais veloz. O Pedro, por exemplo, que jogou a última Copa do Mundo, ninguém duvida do talento do Pedro, não foi opção para jogos contra europeus. Entrou no finzinho contra o Chelsea, mas na hora do pega para capar não foi opção. Ele tira o Arrascaeta nos 2 jogos no segundo tempo, coloca o Bruno Henrique, coloca o Plata. Será que ficou provado isso, que tem jogador que realmente para enfrentar esses europeus precisa ter uma intensidade diferente daquela que normalmente, claro que há exceções, do John Arias, por exemplo, para mim tem ritmo de jogo europeu, mas será que ficou provado pelas escolhas do Felipe nos 2 jogos contra Chelsea e Bayern, que realmente o nosso futebol é mais lento, menos intenso, e que há atletas e atletas, quando você compara com os europeus, vocês veem assim também, Dena? Eu enxergo dessa forma também. Quando volta para o segundo tempo, por exemplo, eu já imaginava o Bruno Henrique no lugar do Plata, né? Durante a transmissão, o Rafinha que fez o jogo, com o Ricardinho, o Maestro, com o Led, o Luiz Carlos narrando, eu imaginava a volta do segundo tempo já com o Bruno Henrique. Quando ele tem a opção de não colocar o Pedro, Losete, eu acho que fala muito de ter um ataque mais leve diante de uma defesa que não é rápida, né? É uma defesa posicional, qualidade na saída de bola, mas não tem a velocidade. De repente ele deve ter pensado isso, né? Deixa eu colocar o Plata, porque ele repete praticamente o time que jogou contra o Chelsea, com exceção ao Danilo, que o Rizek falou, né?
A ideia que ele tinha para mim ao atacar era essa: bagunçar para tentar mudar os jogadores de posição para tentar bagunçar a marcação, poucos toques na bola. Então a gente viu muito ele tentando usar a coisa do terceiro homem, um passe para alguém que está de costas para já ajeitar para quem vem de frente, abrindo campo, tirar os zagueiros do lugar para abrir campo e jogadores que ataquem o espaço. Aí você tem o Plata, você tem o Wesley pelo lado e você precisava ter quem desse o passe. Por isso acho que o Arrascaeta foi titular. Ele disse na coletiva ontem, o Flamengo precisa tentar ter a bola. E acho que até por isso ele insiste na saída curta, para não devolver a bola. No entendimento dele, seria simplesmente devolver a bola e ter que correr para trás de novo. Eu acho que ele não queria isso. Ele põe o Arrascaeta e não coloca o Bruno Henrique no lugar do Plata, entre outras coisas, porque ele sabia que o Bruno ia entrar no lugar do Arrascaeta. E se ele queima o Bruno Henrique no Plata, ele ia perder a oportunidade de ficar com os dois jogadores em campo para melhorar um pouquinho essa pressão quando o Arrascaeta fisicamente já não conseguisse entregar mais. Então, respondendo a pergunta do Rizek, sim, os europeus têm uma condição diferente, mas não são os europeus como se a gente estivesse falando de todos os times da Europa. O Bayern tem essa condição diferente. O próprio Chelsea, que não tem a qualidade do Bayern, que não tem estrategicamente... Assim, o Chelsea é inferior ao Bayern em todos os aspectos, mas ele tem essa possibilidade. Agora, a gente viu europeus neste torneio, o Dortmund, o Porto, o Salzburg, o Benfica. Para mim, todos eles jogaram pior do que o Flamengo. Aliás, o Flamengo é eliminado. Concordo. Até aqui. O Porto foi um vexame, né? O Flamengo é, para mim, disparado o não europeu que melhor jogou futebol e melhor do que alguns europeus também. Não vi nenhum time de fora da Europa jogando melhor do que o Flamengo até aqui. A gente ainda tem o Palmeiras classificado, tem o Fluminense que joga amanhã, pode se classificar, tem o Monterrey que vai enfrentar o Dortmund e eles podem melhorar. Mas até aqui, ninguém jogou melhor do que o Flamengo em termos de performance, desempenho e de se colocar para esses adversários como um time que enfrenta. O Flamengo enfrentou. Isaac. Há muitas Europas, né, Losetti? Há muitas Europas e muitas Américas do Sul. Por exemplo, o futebol brasileiro está em outro nível em relação ao argentino, aos outros países, então a gente não pode dizer é tudo futebol sul-americano. Assim como o futebol europeu, né? É óbvio que há prateleiras diferentes. Mas o que explica? Eu queria ouvir os atletas que fizeram a carreira na Europa, né? Porque a gente fala tanto da intensidade, da diferença. Por exemplo, a gente fala exclusivo de jogadores sul-americanos que jogam na Europa. Por que os jogadores que atuam na Europa têm essa intensidade tão diferente da nossa na América do Sul, Felipe? A gente tem que parar um pouquinho com essa... Isso já vem de muitos e muitos anos de trás, né? O futebol brasileiro é um futebol bonito, é o samba, enquanto os europeus estão trabalhando, pô. Enquanto os europeus estão ali trabalhando de manhã, de tarde, às vezes tem treinador que bota para trabalhar em 3 turnos, sabe? Então, assim, tem que acabar com isso. O jogador brasileiro, você imagina, o jogador brasileiro como é que tem qualidade técnica, o dom de jogar futebol. Que o calendário era importante também, dos europeus poderem treinar mais, mas aqui eu estou opinando na teoria, queria ouvir quem viveu isso na prática, como vocês todos. Exatamente, não, assim, tudo influencia, mas eu acho que o principal vem do berço do futebol brasileiro, que é fazer os atletas entenderem que futebol sem intensidade não se joga hoje, não se pratica um futebol sem intensidade. Os mais altos níveis do futebol se pratica com intensidade. A técnica vem depois, primeiro a intensidade. Quando você vê o campeonato mais pegado do mundo hoje, que todo mundo quer jogar, que é a Premier League, é um jogo totalmente veloz, um jogo assim, super rápido. E claro que, obviamente, você tendo um campo como esse aqui que vocês estão vendo, tudo facilita, porque a bola rola melhor, o cara vai correr com muito mais vontade. Então, assim, muitas coisas influenciam, mas o brasileiro tem que entender que futebol hoje é muita intensidade. Então, se colocar a intensidade que os europeus têm e a qualidade que o brasileiro tem, o Brasil vai voltar a ganhar a Copa do Mundo o mais rápido possível. E achei essa sacada do Felipe bem legal nos 2 jogos, né? Falou pouco e acertado. Poucas vezes eu vi, depois que o Felipe Melo começou como comentarista esportivo, como jornalista esportivo, poucas vezes eu vi ele falar e acertar na opinião que ele tem. Realmente, o que ele falou é verdade. O futebol hoje é um futebol de intensidade e técnica, claro, junto. Porque não adianta nada o time ser intenso se não tem aquele jogador que faz a diferença, o jogador com técnica para distribuir, tocar a bola. Ver um jogador que vê um jogo da forma diferente. E hoje o futebol é isso. O futebol europeu é isso. A gente vê, igual ele falou aí, Premier League, a própria Champions. Cara, são jogos pegados, intensidade do início ao fim. É 90 minutos de pura intensidade.
Então, quando o Brasil, os clubes brasileiros começarem a entender isso, aí a gente vai começar a ganhar títulos. Igual ele falou, ganhar. Imagina, o Brasil entender isso. Quem sabe? Agora já partindo para outro lado, a seleção não volta a ganhar se colocar isso em prática. Tudo pode acontecer e vai dessa sacada aí que ele teve, que ele falou aí. Concordo plenamente com ele e é isso. Ele tentou enfrentar os europeus com os atletas que ele achava que tinham nível físico para isso. E isso ditou as escolhas dele nos 2 jogos, contra Chelsea e Bayern, Denan. Eu acho que ficou claro que os times brasileiros, obviamente tem Fluminense e ainda tem o Palmeiras, que continua na competição, que venceu por 1-0, então está nas quartas, né, da Copa do Mundo, vai jogar só na sexta-feira. Só na sexta-feira. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva rapidinho numa pré-Copa do Mundo, ninguém imaginaria que os 4 clubes avançariam, os 4 clubes brasileiros, né? Eu, por exemplo, não achava que os brasileiros iam avançar. Avançaram bem, jogando bem. A perspectiva do Botafogo era a mais difícil, né? A mais difícil surpreendeu. O Fluminense, por exemplo, quando joga contra o Borussia, eu acho que fez um dos melhores jogos do Fluminense superior. Coletivamente. Individualmente, o Fluminense foi muito bem. Dentro disso que a gente está falando aqui, de a tomada de decisão dos jogadores europeus, diferença do brasileiro, que para mim aí está a diferença nessa mentalidade e na tomada de decisão em momentos cruciais da partida. Para mim tem uma diferença muito grande do brasileiro para o jogador o brasileiro também que está na Europa há muito tempo. A gente está do lado de um jogador aqui que ficou 8 anos no Bayern, 8 anos e meio jogando no Bayern. Se você pegar os jogos do Rafinha lá, a tomada de decisão que ele tinha lá era impressionante. E ele trouxe isso para o futebol brasileiro quando ele atuou com o Flamengo. O Rafinha, até aproveitando você estar aqui, o Jorginho, ele falou na entrevista ali pós-jogo sobre isso. Eu acho que os jogadores demoraram um pouquinho para entender, né? Desafogar um pouco, ter um pouquinho mais da bola para tirar um pouco dessa pressão do time do Bayern. Claramente. E o Jorginho também está tendo a felicidade, também, como o Felipe falou, só pegando esse gancho, né, de estar estreando no Flamengo, jogando no Flamengo como se ele estivesse em casa, como se estivesse na Europa, jogando contra Chelsea, contra o Bayern de Munique. Isso é uma vantagem maravilhosa. É um pacote, essa fala de jogadores sul-americanos e europeus é um pacote. É menos jogos, é clima bom, não tem jogo nessa época lá, né, a não ser a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e agora essa Copa do Mundo de clubes. Então, assim, é um pacote, né? Tudo é um pacote. São menos jogos, campo bom, temperatura boa e a intensidade, igual o Felipe Melo falou. Não tem como. Quando você está do lado de lá, jogando contra a Sul-Americana, que aí você vê a diferença. É um futebol muito mais rápido, mas totalmente diferente, porque a bola vai mais rápido. Às vezes eu falo, esse time corre muito. Não, mas é o campo que permite um passe mais rápido. Isso aí, o que acontece? A nossa temperatura aqui atrapalha um pouco. São muitos jogos e o jogador sente. Como para eles, estão jogando em casa, tudo tranquilo. Então, essa é a diferença. Caiu por terra, Sobis, aquela discussão de que o time europeu não dá importância, ou não dão importância para a Copa do Mundo? Acho que caiu por terra. Você vê a forma que o Bayern sai, alguns dos jogadores substituídos tendo câimbras, né? Eu acho que cai por terra um pouco disso, né? E me chamou muita atenção uma imagem que quando o Neuer faz uma grande defesa, eu não lembro qual jogador aparece na câmera Kimmich. comemorando, tipo... Gente, não tá... A gente fala muito isso, né? Os caras não estão nem aí. Tá explicado. Mas eu acho que a maior diferença mesmo, assim, tudo isso que o Rafinha falou... conta muito. O nosso calendário, eu acho que ele espremeu muito e os jogadores também estão cansados, não é porque é metade da temporada que não estão, mas o principal que eu vejo essa diferença é a concentração. O europeu, ele fica concentrado o tempo todo, por isso que o erro é quase zero. Esses caras, o erro é quase zero. E tirando esses erros do Flamengo, que jogada que o Bayern teve, trabalhada que ele chegou no campo do Flamengo, não foi. Foi mais o Flamengo, claro, tentando bater de frente, que proporcionou isso, porque o Bayern não teve jogo. Então, acho que o principal diferencial é que aqui no Brasil, a gente vê jogadores ou times fazer assim, ó, durante um primeiro tempo. Os caras jogam bem 5 minutos, 15 minutos mal. Os caras lá fora não. Os caras é o tempo todo regular. E eu acho que esse é o principal diferencial. Os caras estão tranquilos até quando erram. Aqui, se a gente erra, a gente fica com medo, né? Como eu briguei contigo, o Jorginho foi bater o pênalti. Se fosse eu, ia falar, meu Deus, se eu errar isso aí, eu não volto mais. Perna pesada. Então pesa, né, meu? Tem essa diferença, porque a gente vive diferente o futebol. Cara, o que falar? O que falar? A gente fica triste por ser eliminado da competição. Isso é óbvio. Todo flamenguista, independente de ser Flamengo ou não. Todos que estão aí, quando
os clubes que já saíram, que já foram eliminados, os torcedores ficam tristes, mas de certa forma, eu tô feliz, particularmente eu, minha opinião. Tô feliz, o Flamengo jogou bem, jogou bonito. O que matou foi os erros, como já foi dito aí milhares de vezes, não só por mim, mas por todos que são comentaristas, que comentam sobre o futebol, que estão falando sobre um jogo entre Bayern e Flamengo. O que matou foi os erros. Cara, se o Flamengo tivesse entrado ligado esses 10 minutos aí do primeiro tempo, talvez o jogo teria sido diferente. Mas como eu falei no vídeo anterior, o talvez no futebol não existe. Ganha a equipe que está com a mente melhor, o mental melhor, está mais ligada no jogo, fisicamente melhor. Ganha a equipe que, que joga mais, que entra em campo determinado, desde o primeiro minuto. O juiz apitou, os caras já estão ligados. Então isso daí com certeza faz a diferença. Esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Fechamento Sport TV. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do que foi dito aqui nesse corte do pessoal da Sport TV, do Fechamento Sport TV. Até mais, galera.